Eu sou Cristiane Ramos, mentora de mulheres em jornada de consciência e posicionamento. Aqui, presença consciente não é fuga, é clareza para decidir. Respire e permaneça. Hoje eu quero conversar com você sobre uma ideia que durante muito tempo eu também acreditei. A ideia de que para enfrentar a vida nós precisamos ser cada vez mais fortes. Talvez você já tenha pensado isso. Talvez tenha repetido essa frase para si mesma inúmeras vezes. Eu preciso ser mais forte. E sabe o que eu descobri depois de acompanhar tantas mulheres? Quase nenhuma delas precisava de mais força. Na verdade, elas já eram fortes. O problema era outro. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Quando foi a última vez que você parou para reconhecer tudo o que já enfrentou? Não para reviver as dores, mas para perceber quem você precisou se tornar para atravessá-las. Talvez você tenha vivido perdas que ninguém conhece. Talvez tenha sustentado uma família enquanto escondia o próprio cansaço. Talvez tenha recomeçado quando acreditava não ter mais forças. Ou talvez tenha feito tudo isso em silêncio. Então, eu volto a perguntar: você realmente acredita que lhe falta força? Ou será que você apenas esqueceu de reconhecer tudo aquilo que já sustentou até aqui? Existe uma diferença muito grande entre não ter força e estar cansado. Mas nós aprendemos a confundir essas duas coisas. Quando o corpo pede descanso, acreditamos que estamos fracassando. Quando a emoção aparece, pensamos que estamos enfraquecendo. Quando sentimos necessidade de diminuir o ritmo, imaginamos que estamos perdendo a capacidade de continuar. Mas será mesmo? Ou será que estamos exigindo de nós mesmas muito mais do que qualquer pessoa conseguiria sustentar? Eu gosto de fazer uma pergunta simples. Se uma amiga muito querida chegasse até você hoje, vivendo exatamente a história que você vive, você diria para ela: você precisa ser mais forte? Ou diria: você já carregou o peso demais? Percebe como quase sempre somos muito mais gentis com os outros do que conosco? Talvez essa seja uma das maiores armadilhas da vida emocional. Transformamos a força em obrigação e deixamos de enxergar a mulher que existe por trás dessa obrigação. Talvez você esteja esperando que eu diga alguma frase de motivação, que eu diga para levantar a cabeça, para continuar, para nunca desistir. Mas antes disso, existe uma pergunta mais importante: força para quê? Já percebeu que às vezes passamos anos sendo fortes para continuar, tentando uma vida que já não faz sentido? Somos fortes para agradar, fortes para corresponder às expectativas, fortes para assumir responsabilidades que nunca foram apenas nossas, fortes para dizer sim quando o coração já estava pedindo um não. E sem perceber, começamos a acreditar
que o nosso valor está na quantidade de peso que conseguimos carregar, como se descansar fosse fraqueza, como se pedir ajuda fosse um fracasso, como se estabelecer limites fosse egoísmo, mas não é. Existe uma diferença muito grande entre força e sustentação. A força nos ajuda a atravessar o momento. A sustentação nos permite continuar vivendo sem nos abandonarmos durante o caminho. Porque uma mulher pode ser extremamente forte e, ao mesmo tempo, estar completamente desconectada de si. Ela resolve tudo, cuida de todos, cumpre todas as expectativas, mas quando o dia termina, ela já não sabe mais como estar por dentro. E é justamente nesse momento que muitas mulheres acreditam que precisam ser ainda mais fortes, quando na verdade, talvez precisem apenas voltar para si. Foi observando tantas histórias como essa que nasceu o método CPI, Consciência, Presença, Escolha. Porque nenhuma transformação verdadeira começa na força. Ela começa quando você enxerga aquilo que durante muito tempo passou despercebido. A consciência muda a forma como você olha para a própria história. A presença permite que você habite a sua vida de maneira mais inteira. E a escolha deixa de nascer da culpa para nascer da clareza. Quando isso acontece, você já não precisa provar todos os dias que é forte. Chega uma fase da vida em que a mulher deixa de precisar provar a própria força. Ela começa a desejar apenas viver com mais verdade. Talvez quando este vídeo terminar, a sua rotina continue exatamente igual. Talvez ainda existam responsabilidades esperando por você. Talvez ainda haja decisões difíceis para tomar. Talvez nada tenha mudado do lado de fora. Mas eu espero que alguma coisa tenha começado a mudar dentro de você. Porque existe uma diferença muito grande entre carregar a vida e sustentar a própria essência enquanto vive essa vida. Mas nem sempre conseguiremos diminuir o peso que existe ao nosso redor. Mas sempre podemos deixar de acrescentar pesos que nunca deveriam ter sido nossos. Quero deixar uma pergunta para acompanhar você essa semana. Quando surgir uma situação difícil, antes de responder automaticamente, antes de assumir mais uma responsabilidade, antes de dizer sim por impulso, respire e pergunte a si mesma: o que esta decisão sustenta? Sustenta a mulher que eu estou me tornando? Ou apenas mantém viva uma versão de mim que já está cansada de existir? Às vezes, uma única pergunta interrompe um padrão que se repete há anos. E é exatamente assim que a transformação começa. Se esta conversa encontrou um espaço dentro de você, eu convido você a permanecer nessa jornada. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos. E se você gosta de ouvir essas reflexões enquanto dirige, caminha ou simplesmente faz uma pausa no seu dia, conheça também o podcast A Jornada da Mulher Interior, disponível no Spotify. Talvez ele possa fazer companhia a você em momentos em que o silêncio também precisa ser acolhido. E se desejar caminhar ainda mais
perto de mim, acompanhe também o meu Instagram. Lá eu compartilho reflexões, bastidores e conteúdos que complementam tudo que conversamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo capítulo da nossa jornada da mulher interior. Cuide de você, porque a mulher que está se tornando também merece